sempre vi meu pai falando sempre de servir ao país, que é uma palavra que eu acho muito bonita, mas que a gente vê pouco. Por quê? Porque é servir ao país sem querer nada em troca. E eu acho que as redes sociais são um instrumento muito importante para que cada cidadão dê a sua opinião. Só que tem um lado ruim das redes sociais, que ela criou essa polarização, porque você lança uma notícia que é falsa, ou você lança uma notícia agressiva em relação a alguém que você queira desvalorizar, e essa notícia se espalha por milhões. E Paraty é dos únicos no mundo, dos 21 no mundo, entre 1050, que é patrimônio misto. Paraty foi tombado junto da Baía da Ilha Grande, Parque Nacional da Bocaina, que é um tombamento misto da parte histórica, cultural e do patrimônio natural. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal by UTMB 2024, um oferecimento de Etap Beer, a cerveja artesanal sem álcool. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito, mas muito especial. Eu gostaria de apresentar a vocês o Dom João de Orleans e Bragança. Um descendente direto da família imperial brasileira, ele é bisneto da princesa Isabel, a última princesa imperial do Brasil. Como muitos sabem, foi a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, abolindo oficialmente a escravatura no Brasil, um marco de extrema importância na nossa história. Dom João mantém em sua casa um objeto de grande valor histórico e pessoal, a mesa onde a sua bisavó assinou esse documento tão relevante. Essa peça não é apenas um móvel antigo, ela carrega um simbolismo de um dos momentos mais cruciais na luta pela liberdade e pelos direitos humanos no Brasil. Seja bem-vindo, João, como você gosta de ser chamado, ao podcast Na Montanha by UTMB. Obrigado, Zulu. Prazer estar aqui, principalmente nesse evento que cultiva a saúde, o bem-estar e o esporte. Muito bom, já quero começar com essa pergunta. Como que você vê o legado deixado pela sua bisavó, Princesa Isabel, sobre a abolição da escravatura no contexto atual do Brasil? Olha, foi uma luta das lutas mais importantes da vida política brasileira, eu diria a mais importante, que ela foi uma das pessoas envolvidas. Teve Joaquim Nabuco, André Rebouças, teve José do Patrocínio, Luiz Gama, teve uma série de intelectuais e políticos que lutavam por essa emancipação, como se dizia na época, e foi uma luta árdua. Dom Pedro II já lutava por isso 16, 20 anos antes, mas o parlamento, ou seja, os deputados da época, eram conservadores e não deixavam. Por isso que o Brasil foi dos últimos países a ter a abolição total dos escravizados, e ela lutou muito por isso, como Dom Pedro II lutou também. João, a gente sabe que você tem um objeto histórico ali, né, que foi a mesa onde a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Conta pra gente essa simbologia, porque a gente continua lutando, nós estamos em 2024, e a gente ainda continua lutando por direitos humanos, por direito de ser livre de fazer o que quiser, seja a mulher, seja o homem, seja o negro, seja o branco. Conta pra gente. Olha, eu digo sempre que a abolição não foi completada. Ela até hoje é só ver a desigualdade social que nós vivemos, onde 20% da população é uma pirâmide social, e os pardos e pretos são 90% da parte pobre da população. E isso é uma vergonha até hoje. Entra governo, sai governo, entra esquerda, entra direita. E não há uma pequena melhora com projetos de políticas sociais, né? Mas a desigualdade é das maiores do mundo. Nós temos um país desigual. É uma vergonha o que nós vivemos hoje. E os pardos negros e dos povos originários fazem parte, digamos, de 90%
desse contingente que são 80% da população. Então, muito trabalho a ser feito e não estou vendo esse avanço rápido nesse sentido. Muito bom. Eu quero falar com o João, atleta, né? Para quem não sabe, ele é um dos pioneiros no surf. 1976, ele estava lá na Indonésia, surfando e fugindo de tigre. Conta pra gente como que foi essa experiência e como que é a sua conexão com o esporte. Você, além do surf, continua pedalando até hoje, pedala aí 40, 50 quilômetros nos finais de semana. Conta pra gente como que é a sua conexão com o esporte. Olha, eu te disse antes e repito aqui, é um ditado grego da época de Esparta, antes de Cristo, onde eles formavam atletas, onde nasceu os Jogos Olímpicos, né, na Grécia, né? Então eles diziam em latim, né, que corpore sano, mente sana. Se você tiver um corpo saudável através da prática de esporte, a tua cabeça vai estar bem, você estará bem equilibrado emocionalmente. Então, corpore sano, mente sana. Eu sempre tive isso e sempre gostei muito de esporte. Porque a gente se sente bem, obviamente, com o esporte, né? Então, eu comecei a pegar onda, a gente falava na época, pegar onda, surf, em 68, quer dizer, enfim, 58 anos atrás, né? E depois eu fui o primeiro brasileiro a passar uma temporada em Bali, na Indonésia. E lá eu descobri um amigo, reencontrei um amigo que eu tinha conhecido no Peru, também surfando, 3 anos antes, que me pôs numa expedição de um barco de pesca de tartaruga, era um barco pequeno, e nós saímos de Bali, cruzamos o canal de Java à noite, 11 homens, 5 tripulação e 6 surfistas, e fomos para esse lugar que hoje é mundialmente conhecido, chamado Gilan, que na língua indonesiana é Grajagan. E tem 2 livros hoje lançados, um nos Estados Unidos e um na Austrália, com a minha história e de outros pioneiros que vieram depois. Então, tenho muito orgulho desse meu passado e surf, para mim, é mais do que um esporte, muito mais que um esporte. Falar em esporte, você está aqui hoje na UTMB Brasil by Paraty, né? 2024, o ano passado teve aproximadamente 3.500 pessoas correndo em várias distâncias, esse ano também. A gente sabe da importância do esporte, da educação, né? E a gente sabe que é uma luta diária, né, João? Eu queria saber de você, João, qual que foi o legado que a família imperial deixou em valores para o João, que você pode compartilhar com a gente aqui hoje. Olha, eu sempre vi meu pai falando sempre de servir ao país, que é uma palavra que eu acho muito bonita, mas que a gente vê pouco. Por quê? Porque é servir ao país sem querer nada em troca. A vida política hoje, infelizmente, virou um negócio. Mesmo quando não tem corrupção, os privilégios que a classe política tem, e não só a política do executivo, mas o legislativo, o judiciário, todo. Eu estou lendo um livro agora que chama-se Brasil, um país de privilégios. É de arrepiar. É triste, porque é uma classe que está incrustada na vida brasileira há séculos. Eu digo que essa classe já está há 450 anos incrustada no país. Então, meu pai me ensinou que a gente não pode... Se você quiser servir o país, se você quiser ser político, de um vereador a um presidente, você tem que se dedicar totalmente à vida pública, sem querer nada em troca. E não é o que nós vemos hoje. Nós vemos uma série de privilégios brutais, salários, 13º salário, salário extra, 2 meses de férias, aí você vende as suas férias, não paga imposto de renda, os políticos, os juízes, os desembargadores, as associações de advogados da União, associações dos procuradores públicos, associações dos procuradores públicos dos estados. É uma situação muito complicada e muito triste. E Dom Pedro II morreu pobre. Aí as pessoas me perguntam, mas como o imperador do Brasil morreu pobre? Pobre no sentido de que ele só tinha o salário dele e a casa dele de Petrópolis, que hoje em dia é o Museu Imperial, muito bem utilizado hoje como museu para contar a história desse período. E Dom Pedro II dizia que qualquer gasto
frase dele, gasto supérfluo, é furto à nação. E o que a gente vê hoje de gastos supérfluos? São mega refinarias paradas que custavam 2 bilhões, o custo final passou para 20 bilhões e estão paradas. Quer dizer, é o dinheiro público do povo brasileiro sendo desrespeitado e violentado. Então, eu sigo muito o que Pedro II pensava, que tinha um respeito enorme pelo povo brasileiro, um respeito enorme pelo país. E quando as pessoas me perguntam, poxa, mas ele morreu pobre nesse sentido, não é pobre como a gente vê a população brasileira hoje, mas ele não juntou milhões, nem dezenas de milhões. E eu digo, ele não fez nada mais que a obrigação dele. Um homem público tem que se dedicar ao país, à sua comunidade, ao seu estado, à sua cidade. E não é o que nós vemos hoje, que é uma decadência total de valores que nós vemos no Brasil. E essa decadência, João, ela caminha a passos largos, principalmente porque existe uma polarização, né? Onde a maioria, infelizmente, das pessoas, quem poderia mudar esse cenário, elas escolhem, parece que só temos dois lados, e essa não é uma realidade, e o povo poderia fazer algo diferente por esse país, e essa luta, ela continua árdua e constante, né? Olha, eu também tenho lido muitos livros a respeito dessa realidade política no mundo, né? Não é só no Brasil, é no mundo. E isso vem muito junto com as redes sociais. E eu acho que as redes sociais são um instrumento muito importante para que cada cidadão dê a sua opinião. Só que tem um lado ruim das redes sociais, que ela criou essa polarização, porque você lança uma notícia que é falsa, ou você lança uma notícia agressiva em relação a alguém que você queira desvalorizar, e essa notícia se espalha por milhões de pessoas. Isso é péssimo para a democracia. E tanto que hoje em dia está se fazendo leis para que se coíba esse tipo de coisa, mas também que é muito perigoso, porque a democracia pode sair perdendo com isso. Então, essa polarização que nós vemos vergonhosa no Brasil não é de hoje. Nós estamos vendo hoje com a luta em São Paulo, dos candidatos nos primeiros postos, e é um desrespeito com o eleitor. Mas é provado que esse tipo de conduta, às vezes, atrai eleitores. Você ganha eleitores quando você é desrespeitoso e quando você é agressivo. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito analisada, mas temos que tomar cuidado para que não haja a censura. Porque a censura é o maior inimigo da democracia. Verdade. João, aqui a gente tem uma grande conexão, né, com a natureza, os corredores de montanha, as pessoas que praticam montanhismo. E você também tem uma conexão bem interessante. Você, além de apreciar a fotografia e o meio ambiente, sobre a preservação, conta pra gente como que surgiu o seu interesse pelo ambientalismo e pela preservação dos patrimônios históricos. Do patrimônio histórico e natural, né? Os dois. Você sabe que Paraty, a Unesco tem 1.050 tombamentos no mundo. Só que esses tombamentos variam desde uma cachoeira como a Foz do Iguaçu, uma grande queda d'água, que é um patrimônio natural, quanto a Olinda e Ouro Preto, que são patrimônios históricos. E hoje em dia tem até tombamento da Unesco em patrimônio imaterial, como manifestações culturais de uma certa sociedade no mundo inteiro. E Paraty é dos únicos no mundo, dos 21 no mundo, entre 1.050, que é patrimônio misto. Paraty foi tombado junto da Baía da Ilha Grande, Parque Nacional da Bocaina, que é um tombamento misto da parte histórica, cultural e do patrimônio natural, que tem muito a ver um com o outro. Então, eu acho que, hoje em dia, com o aquecimento global e com todos esses desastres que estão acontecendo, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo, porque o que está acontecendo hoje, a gente esperava que acontecesse daqui a 20, 30 anos, e o mundo já está em colapso. E ontem eu assisti um programa, uma série que o Bill Gates fala,
e que não deve dar tempo para recuperar o que já foi feito. Ou seja, o que está acontecendo hoje provavelmente não vai ser consertado. Enchentes, secas, fogo no mundo inteiro. E eu comecei a fotografar a natureza também há 50 anos atrás, pela paixão que eu tinha pela grandiosidade da nossa natureza. Aqui em Paraty, depois eu comecei a fazer livros sobre a Amazônia, tive na fronteira da Colômbia, nas aldeias Yanomamis, tive no Xingu, no Parque Nacional do Xingu, em 1978, voltei ao Xingu agora em 2015, reencontrei as pessoas que eu fotografei 40 anos antes. Então, isso é fascinante, e a fotografia tem um papel muito importante em registrar isso, tanto do lado pessoal quanto do lado natural, do lado da natureza. Inclusive áreas aqui em Paraty que já foram devastadas para plantio de banana e mandioca, que como o plantio de banana virou obsoleto, da quantidade que se fazia na época, áreas que foram plantadas de banana há 50, 60 anos atrás, se reflorestaram, se recomporam naturalmente. Ou seja, a Mata Atlântica se recompõe. Dá para fazer isso. Agora, isso foi por causa do isolamento de Paraty. Paraty era um lugar, e até hoje, longe de São Paulo, longe do Rio, na época não tinha estrada. Então, esse isolamento proporcionou essa manutenção tanto do patrimônio histórico na cidade antiga, quanto da mata. Então, eu sempre fui muito ligado a essas duas preservações, e não só em Paraty, no mundo, no Brasil, porque faz parte da identidade do ser humano. O morador de Paraty, a identidade do morador de Paraty está muito ligada à parte histórica de Paraty. Os avós deles, os bisavós deles moraram aqui. E na mata também. O Parque Nacional da Bocaina, que circunda Paraty, faz parte da identidade do povo que mora aqui. Muito bom. Ô, João, e quais são os maiores desafios que o Brasil enfrenta em relação à conservação ambiental e o que precisa ser feito? Muito. Muito, e o Brasil está muito aquém. E não estou vendo... No governo passado não se fala que houve uma não recomposição de agentes do IBAMA, que são os mais necessários para coibir desmatamento. Não houve nenhuma recomposição. O IBAMA, o ICMBio, perdeu uma barbaridade de funcionários que eram necessários, como hoje a gente vê o desmatamento também desenfreado. Então, eu tenho críticas enormes ao governo passado e ao atual governo. Essas queimadas que estão tendo agora, elas foram anunciadas por biólogos e climatologistas há um ano atrás, no começo do ano, dizendo que íamos ter uma seca prolongada. Nós não temos aviões como os Estados Unidos têm, como a Europa tem, aviões grandes que possam se abastecer de água no rio e no mesmo, sem aterrissar, se abastecem de água no rio e pegam a água do rio e jogam nas matas incendiadas do lado. Nós não temos nenhum avião desses. O Brasil tinha que ter se preocupado com isso. O próprio presidente agora disse essa semana que o Brasil não está preparado. Óbvio que não está preparado, mas é uma vergonha não estar preparado com o patrimônio natural que nós temos. A Amazônia é 40% do Brasil. E a Amazônia está queimando não só de desmatamento, não. Chegamos a um ponto onde a mata está tão seca que qualquer fagulha ou até fogo espontâneo pega na mata em pé. Porque antes se pensava que só a mata derrubada é que pegava fogo, porque ela é seca depois de derrubada. Hoje chegamos a um ponto de catástrofe, que a mata está pegando fogo sem ser derrubada. Pois é uma tristeza, muito triste. João, sabe que o nosso tempo é curto, é corrido, eu vou lá, vou aqui. Eu quero saber de você, em que momento histórico do Brasil você gostaria de ter vivido ou participado diretamente? Eu gosto do meu tempo. Eu gosto do meu tempo, apesar de ser um tempo de radicalismos, de
crise ambiental, de catástrofe ambiental, de polarização política, de ataques à democracia. Eu guardo o meu tempo e tento, com as minhas ideias e com o meu trabalho até de fotografia, ajudar um pouco no que eu posso ser útil, no que é necessário para melhorar o que nós vivemos hoje. É difícil, vivemos um momento muito complicado, não só no Brasil, no mundo. Tantos desastres climáticos que acontecem aqui, que acontecem na Europa hoje, acontecem nos Estados Unidos, na América do Norte, na África, na Ásia, tufões, enchentes, secas, queimadas. Mas eu ainda tenho um pingo de esperança. Eu tenho um pingo de esperança que as lideranças mundiais possam cair na real, como a gente fala, que não caíram na real. O lucro é mais importante que qualquer outra coisa. É uma ganância de não sacrificar a economia de um país, mesmo sabendo que nós caminhamos para um abismo. Nós estamos caminhando para um abismo. E mesmo sabendo que nós estamos caminhando para um abismo, os presidentes não querem deixar de criar empregos, mesmo que sejam em indústrias de petróleo, mesmo que sejam em indústrias poluentes, e ninguém pensa no todo, pensa só na sua carreira política, no seu futuro político. As pessoas pensam, se eu fizer isso, eu não vou ser reeleito. É melhor não ser reeleito e salvar um país, e salvar o mundo. Mas não é assim que as lideranças políticas estão pensando. Isso me preocupa muito, mas eu tenho um pingo de esperança, sim. João, estou aqui pensando, se esse país tivesse ainda o regime, nós tivéssemos um rei, você acha que estaria muito diferente? Olha, funciona muito bem na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na Holanda, países altamente democráticos, onde não há quase desigualdade, mas não é por causa só do regime, é todo um complexo histórico que deu grande estabilidade e direitos a todos. Na época de Dom Pedro II lutou muito para que houvesse um equilíbrio entre as forças. Lutou muito contra as leis que apoiavam a escravatura no Brasil. Mas ele diz nos diários dele que a maioria das vezes não foi bem sucedido. Que o parlamento, ele dizia, o parlamento, que era o Congresso da época, eu fui violentado pelo parlamento. Ou seja, quando ele tinha proposições de leis como a de 1971, dos filhos de escravizados nascerem livres, essa lei demorou 2 anos para ser apresentada pelo parlamento. Então, ele conseguia fazer um balanço. Eu acho que o Brasil hoje está numa polarização e numa situação muito complicada politicamente e tenho medo, inclusive, do futuro, porque não adianta você ficar entre 2 radicalismos, que entra e sai do governo. Nós precisávamos mais de equilíbrio, de bom senso e de respeito ao Brasil. Muito bom. Ô, João, e de que forma você acredita que a história da sua bisavó pode influenciar o debate sobre questões sociais e de direitos humanos nos dias de hoje? Bom, Princesa Isabel, ela lutou contra o escravagismo, a escravatura, e ela, para dar o exemplo, ela ia visitar os quilombos. Ela foi visitar mais de uma vez o quilombo do Leblon. Isso está num livro muito interessante, lançado há uns 4, 5 anos atrás, e que era um lugar proibido, procurado pela polícia. Ela, como princesa regente, ela queria dar o exemplo, ia visitar o quilombo do Leblon, onde eles plantavam camélias. Era um criador de plantas que vendia camélias. E a camélia, a flor camélia, virou símbolo do abolicionismo. Ela, Princesa Isabel, usava a camélia na lapela. E os republicanos e escravocratas, eles criticavam ela porque ela usava um símbolo do abolicionismo. Diziam que ela não podia manter uma posição política. Mas isso não era uma posição política, isso era uma posição humana que ela tinha. Ela, nas vésperas da abolição, meses antes, ela abrigou vários escravizados que fugiram das suas fazendas, das fazendas onde trabalhavam. Ela abrigou no palácio dela em Petrópolis. Isso está em todos os livros. Ela teve uma luta
contra a escravidão e tanto o escravagismo, tanto que um ano depois da abolição final, que eu faço questão de frisar, que quando se aboliu em 13 de maio de 1888, havia uma pequena parte só de pretos escravizados. A maior parte já tinha sido liberta por alforria e pela lei do ventre livre e pela lei do sexagenário. Essa foi a última lei que acabava de um dia para o outro. E os fazendeiros da época, eles queriam indenização pela liberdade. E tanto que um ano depois veio a República através de um golpe militar, não houve proclamação, isso é uma história totalmente errada para se contar, que se conta nas escolas. Houve um golpe militar, como houve vários golpes militares, e se tentou um golpe militar também no último governo. Então, houve esse golpe de 1889, onde se instalou a República e houve censura aos jornais, prisão dos opositores e exílio de quem era contra o regime. O presente copia o passado. Desculpe? O presente copia o passado. Ah, sim. Não tem jeito. João, nós estamos chegando ao final aqui. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né, sobre o Brasil que o João gostaria de ver em pouco tempo. Olha, eu recebo escolas aqui na minha casa em Paraty, eu falo muito sobre meio ambiente, sobre história e sobre cidadania. E eu faço questão de frisar, são escolas e turmas de garotada de 10 a 14 anos, e eu faço questão de dizer que eles são responsáveis pelo Brasil. Eu falo, vocês são responsáveis pelo nosso país. Não são os políticos, não é quem você vê teus pais votando. Antes dele, somos nós, cidadãos. Teus pais são responsáveis, vocês serão responsáveis, eu sou responsável como cidadão. E eu acho que a coisa mais importante para nós enfatizarmos hoje é a responsabilidade de cada cidadão brasileiro de fazer parte da luta política e dos destinos do Brasil. Não adianta botar lá num dia, depois você esquecer tudo que acontece e deixar as barbaridades acontecerem nos governos que nós vimos agora de esquerda e de direita. Eu não tenho partido político, eu tenho a liberdade de poder opinar os defeitos da esquerda e os defeitos da direita. Que, aliás, a direita que nós vimos aí não é nem direita, é a extrema-direita, o que é péssimo para a democracia. Mas o governo atual também é um governo que apoiou a Venezuela, a Nicarágua e Cuba até 3 meses atrás. Só mudou de opinião agora porque a opinião pública está dizendo, mas como é que é? É uma ditadura que prende, Venezuela que exila, que rouba, corrupta, e vocês não falam nada? Então eu tenho o conforto de poder criticar a esquerda e a direita no que é contra o meu país, contra o nosso país. Porque não adianta você ser partidário de um lado e fechar os olhos para o que o teu lado que você escolheu faz contra o teu país. O certo é você botar o dedo na ferida. Eu tento botar o dedo na ferida sempre. Eu tento não, eu ponho quando eu posso. João, mais de 50 anos praticando esporte. Existe uma possibilidade... Estou com 70 hoje, hein? Com mais de 50 praticando esporte. Existe uma possibilidade em 2025 você estar aqui na UTMB Paraty correndo? Correndo não sei, porque eu estou com um problema no meu joelho, que eu estou com artrose no joelho há 30, 40 anos e devo fazer uma operação, não sei se vai dar para fazer, mas se puser bicicleta comigo eu faço. Opa, que maravilha. João, eu quero agradecer você pela sua participação aqui no podcast Na Montanha by UTMB, um oferecimento de Etap Beer, a cerveja artesanal sem álcool. Te espero aqui numa próxima oportunidade para a gente bater um papo muito legal como foi esse. É um prazer. E as coisas estão mudando rapidamente e a gente tem que estar se atualizando. Então, é um prazer estar aqui. Parabenizo vocês todos. O esporte como meio de transformar a vida, e é assim que eu penso. É isso. Pessoal, para quem está assistindo aqui ao vivo, muito obrigado. Para quem está assistindo aí na sua casa, meu muito obrigado. Trabalhos técnicos de Betina Isadora Salvador. Valeu, até a próxima.